Sabe aquela sensação que parece que todo mundo tem de que a gente nunca é bom o suficiente? Aquela vozinha lá no fundo que fica martelando que qualquer coisa que não seja absolutamente perfeita é, na verdade, um fracasso total? Pois é. O problema é que essa busca, que parece ser por excelência, muitas vezes acaba levando a gente para um beco sem saída. E para a gente mergulhar nisso, essa imagem de alguém tentando cortar a grama com uma tesourinha é a metáfora perfeita, né? Ela mostra de um jeito brilhante o esforço exaustivo, quase obsessivo que o perfeccionismo exige. É um trabalho que de fora parece nobre, mas que no fundo é um ciclo sem fim que quase nunca traz aquela satisfação que a gente tanto espera. E é aí que a gente chega na pergunta central desta análise. Onde é que a gente traça essa linha? Em que momento aquela vontade genuína de fazer o nosso melhor se transforma numa verdadeira prisão psicológica, numa armadilha que impede a gente de viver de verdade? Bom, para responder isso, a gente precisa entender primeiro que existem dois lados bem diferentes dessa mesma moeda. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de esforço saudável, e do outro, essa busca tóxica, destrutiva pela perfeição. Olha só que interessante essa comparação. Fica muito claro o que move cada lado, né? De um lado, o esforço saudável é energizado pelo processo, pela curtição do crescimento. Erros não são o fim do mundo, são dados para a gente aprender. Agora, do outro lado, o perfeccionismo tóxico. O combustível dele é um medo. Medo de fracassar, medo do julgamento, e isso cria essa mentalidade de tudo ou nada, preto no branco, onde não tem espaço para o progresso, só para o veredito final. Ou é perfeito ou é inútil. Vamos um pouco mais fundo na psicologia por trás dessa mentalidade do nunca bom o suficiente. O que será que acontece de verdade dentro da cabeça de alguém que está preso nessa armadilha da perfeição? Então, o ponto central é este. Perfeccionismo não tem a ver com confiança, mas sim com medo. Medo de errar, medo de ser julgado, e essa mentalidade de preto e branco simplesmente não deixa espaço para as nuances da vida real. E o mais irônico é que essa necessidade toda de parecer superior geralmente vem de um sentimento bem profundo de inadequação. É como uma tentativa de compensar uma fragilidade que está lá dentro. E isso fica muito claro na história de Marta. Ela estava tão consumida pela necessidade de que tudo fosse perfeito para o convidado dela, Jesus, que ela se afogou em estresse e controle. O foco dela estava tão nas próprias regras e expectativas que ela acabou repreendendo a irmã e constrangendo o convidado, perdendo totalmente o que era mais importante ali, a conexão humana. Agora, imagine só pegar toda essa mentalidade psicológica e elevar isso a um princípio teológico, a uma doutrina religiosa. É exatamente isso que acontece quando o perfeccionismo vira teologia. Um dos exemplos mais claros disso pode ser encontrado numa corrente de pensamento dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida como Teologia da Última Geração. A ideia principal é que, antes da volta de Jesus, vai existir um grupo final de crentes que vai atingir um estado de perfeição moral absoluta, vivendo sem pecar. E essa doutrina não surgiu do nada, não. Ela foi construída, tijolo por tijolo. A base veio dos escritos de Ellen G. White, que é a figura de autoridade central. Depois, teólogos como Alonzo T. Jones e M.L. Andresen pegaram essa base e sistematizaram tudo, criando um argumento muito forte. A perfeição humana não era só possível, era teologicamente necessária para defender a honra de Deus. Essa citação aqui uau! Ela é o coração da doutrina. Percebe o que ela faz? Ela coloca uma condição para a volta de Cristo, a perfeição do seu povo. A responsabilidade aqui é transferida direto para os ombros das pessoas. Jesus só pode voltar quando os seres humanos se tornarem perfeitos. Imagina só a pressão que isso cria. É algo gigantesco. E aqui, a própria definição de fé é toda reestruturada. Fé deixa de ser a confiança na obra de Cristo na cruz para se tornar a confiança na própria capacidade de parar de pecar, claro, com a ajuda de Cristo. A ênfase muda do que Cristo já fez para o que o crente deve fazer. E essa teologia toda se encaixa numa linha do tempo bem precisa de eventos finais. A jornada começa hoje, passa por uma perseguição global e chega num ponto crítico, o chamado tempo de angústia de Jacó. A crença aqui é que Cristo para de interceder e os crentes precisam sobreviver por conta própria, baseados na sua perfeição que já foi alcançada. É o teste final de resistência, sem nenhuma rede de segurança divina. Ok. Depois de entender o problema, tanto do lado psicológico quanto do teológico,
Vamos agora olhar para uma contranarrativa. O que a própria Bíblia tem a dizer em resposta a essa busca pela impecabilidade. Essa é uma das confissões mais fortes de todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, uma das figuras mais importantes do cristianismo, admite que ele continua lutando contra o pecado, mesmo depois da conversão. Ele não diz que alcançou um estado sem pecado. Ora, se o próprio Paulo não conseguiu, uma doutrina que exige isso dos outros parece no mínimo questionável. E aquela ordem de Jesus para ser perfeito? Então, o segredo está todo no contexto. Jesus fala isso logo depois de dizer para amar os inimigos. A palavra grega para perfeito, teleos, quer dizer completo, maduro. Não tem a ver com a ausência de falhas, mas sim com a totalidade do amor. Resumindo, ser perfeito como Deus é amar como Deus ama. E como é que Deus ama? Ele manda sol e chuva tanto para os justos quanto para os injustos. O amor dele é incondicional, completo, abrange tudo. É esse o padrão de perfeição para o qual as pessoas são chamadas, uma maturidade no amor. E isso tudo nos leva ao ponto alto da nossa análise, essa tensão entre a exigência de perfeição e a oferta da graça, e o impacto que cada uma dessas ideias causa nas pessoas. Quando a impecabilidade humana se torna uma exigência teológica, o custo psicológico pode ser devastador. Exigir o impossível de si mesmo não é uma fonte de força, de forma alguma. É um fardo esmagador. E os danos são bem conhecidos. A culpa vira algo crônico, porque cada falha é vista como um obstáculo para a salvação. O medo do futuro apocalíptico se torna intenso, e aí se cria uma validação toda distorcida, onde a pessoa se sente responsável por atrasar a volta de Cristo, além de viver se comparando com os outros. Isso acaba com a paz de qualquer um. E em contraste total a isso, a gente tem este versículo. Ele vira a lógica do perfeccionismo de cabeça para baixo. A força de Deus não aparece na nossa perfeição impecável, mas justamente na nossa fraqueza. É na nossa incapacidade que a graça dele se mostra suficiente. E esta imagem simboliza perfeitamente essa virada de chave. A graça não é uma recompensa pela perfeição, é um presente que é oferecido bem no meio da nossa imperfeição. Não se trata de eliminar todas as falhas para ser amado. Trata-se de aceitar o amor que já é oferecido com todas as nossas falhas. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. E se a jornada espiritual não for uma corrida para alcançar um estado estático de perfeição? E se, em vez disso, for sobre abraçar um processo dinâmico de crescimento, onde nossas falhas e imperfeições não são obstáculos, mas as próprias ferramentas para o desenvolvimento da graça e da maturidade?